acho que para a gente começar, né, para o pessoal entender, né, como é o nosso primeiro episódio, o porquê a Future, né, qual foi a iniciativa que vocês tiveram para, né, criar esse projeto aí incrível, né, pro pessoal. Legal, Paloma. É uma pergunta interessante, porque todo esse tempo, né, da gente sendo executivo de outras empresas, a gente sentia necessidade. Principalmente da área de educação, né, que hoje o nosso maior know-how é da parte de educação. Então, a gente foi vendo muito essa necessidade e alinhada com a necessidade do mercado, né? Enquanto hoje, né, a gente vê um grande nível de desemprego no Brasil, em contrapartida, na área de tecnologia, a gente consegue ver um grande futuro, né? Nessa parte, onde tem milhões de vagas abertas, né, e a gente não tem profissionais prontos para atuar nessas áreas. Então, né, a gente analisando algo que a gente já tinha conhecimento, que era a área de educação, junto com o que o mercado estava estabelecendo agora, a gente resolveu fundar a Future para realmente trazer uma nova profissão. Né, para que pessoas que buscam sua transição de carreira, pessoas que estão buscando a sua primeira profissão, tenham a oportunidade de se inserir nesse mercado. Legal. Eu tive a oportunidade, né, de entrar na Future desde o comecinho, né, pude acompanhar bastante coisa, e eu queria saber de vocês, assim, a gente tem consciência, né, que o mercado de tecnologia cresceu muito nessa época da pandemia, e a Future nasceu bem nessa época. Foi proposital ou foi só uma coincidência? O que aconteceu para o pessoal, né, que está ouvindo a gente entender um pouquinho melhor? Paloma, não foi. Não foi. Nós tínhamos realmente essa necessidade, devido a todo esse histórico que comentou da educação, realmente de tecnologia. Porém, a Future nasceu com um projeto para ser físico, e aí veio a pandemia, forçou a gente a repensar em várias estratégias, que foi muito bom. Lembrando, né, Rafa, que o projeto da Future ele começou um ano antes do início da pandemia, né? Então já era um processo, já era um projeto que a gente tinha, que ele vinha sendo estruturado, e como todo negócio, todo local, a pandemia fez se gerar vários ajustes, né? E a Future ela teve muitas mudanças, né? O projeto que estava sendo idealizado há um ano antes, ele não foi o mesmo projeto que saiu já na pandemia, né? Praticamente ali no comecinho da pandemia, ele já saiu muito remodelado para realmente a gente conseguir, né, auxiliar, né, todo esse mercado, e já iniciando de uma forma digital, já pensando já no aluno fazendo em casa, pensando em atender o Brasil todo. Então, isso já foi algo que veio mudando, né? E aí a gente conseguiu chegar no que é a Future hoje, né? O projeto estava se iniciando antes da pandemia, mas a pandemia também fez esse mercado crescer muito. Então, isso fez a gente ter que acelerar, ter que ter equipes maiores, conseguir fazer vários ajustes para poder atender esse mercado aí que vem crescendo muito. Entendi. Então, acabou sendo uma feliz coincidência, né? Mas, assim, a gente vê que a pandemia, né, trouxe muito home office, né, para as pessoas, né? E vocês acham que isso acabou acarretando das pessoas terem mais interesse em ir para o mercado de tecnologia? O mercado de tecnologia também cresceu bastante, né, nessa fase. E vocês acham que a pandemia, de uma certa forma, colaborou para as pessoas quererem ingressar cada vez mais no mercado de tecnologia? Com certeza. A pandemia veio aí, mas infelizmente forçou, né, pela doença, por tudo que aconteceu, o home office, mas por outro lado fez aí todas as empresas desenvolverem essa parte de tecnologia, né? Tem até uma pesquisa da Brascom que fala que, se não me engano, 70%, 80% de aumento em vagas de tecnologia, né? Isso com números comparados antes da pandemia, né? Então, foi ruim devido à pandemia, mas para o crescimento de tecnologia foi muito bom. Eu acredito que as empresas tiveram um salto muito, muito grande nisso. Então, vamos começar. Bom, Bruno, você é o nosso aqui professor da Future, se apresente, agora vocês estão vendo ele, olha a carinha do professor Bruno. Conta um pouquinho pra gente o que você faz aqui na Future. Eu fiquei sabendo aqui em off que você está administrando mais uma disciplina ainda, então
se apresente e fale um pouquinho do que você faz, o que você faz tanto nesse universo da tecnologia que eu falei até agora, um monte de coisa, e agora eu vou deixar você falar. Beleza, então vamos lá. Então, muito bom, prazer pessoal aí, tudo tranquilo? Então, eu tô aqui na Future, né? Tô trabalhando como professor tanto de React como React Native também. Então, comecei aqui só com React, mas peguei React Native, tá sendo bem legal a experiência. E, né, das tecnologias que você falou que eu domino, é isso mesmo, eu concordo, tá? E eu só colocando um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho diferente. Então, as tecnologias mesmo, né, as linguagens que eu utilizo é principalmente JavaScript. Então, ela é a base para tudo que eu domino e que é uma parte que domina o mercado, na verdade, né? Nem só eu especificamente. E aí tem as bibliotecas do React que a gente utiliza, né? Que, por exemplo, o Started Component ou o Axios, que você chegou a comentar. A gente trabalha com a API, né? Que é um tipo... o API REST, que é um tipo de comunicação de banco de dados, né? Com a nossa plataforma. Mas é isso mesmo. Então, tudo que a gente vai trabalhando aí durante os nossos cursos e tudo mais. É o que a gente passa para a galera. Beleza, ótimo. Bom, pessoal, vocês devem estar muito confusos. Nossa, o que é API, o que é React, o que é React Native, mas pode ficar tranquilo que nesse podcast a gente vai conversar muito sobre isso com você, ok? Você falou todos os conhecimentos que você tem, API, linguagens, várias coisas. Você pode se aprofundar um pouquinho mais, contar um pouquinho da sua história, quantos anos você tem, o seu estilo de trabalho, que o pessoal aqui que está assistindo a gente viu que você é um cara bem novo. Com certeza. Bem novo. Quantos anos você tem? Fala pro pessoal. Tenho 25 anos. 25 anos, ok. Começando agora. Mais ou menos assim, né? Já tá na meia idade, vamos dizer, hoje em dia. Lógico. Então, Bruno, conta um pouquinho pra gente o que tem dentro da cabeça do desenvolvedor, como que funciona esse universo aí, o seu estilo de vida, que as pessoas devem estar se perguntando, pô, o cara é novo, não é do jeito que eu falei aqui, não é barbudo, não é cabeludo, não tá lá no escuro codando. E aí, fala um pouquinho pra gente. Bom, beleza. Então, antigamente eu acho que tinha mais um estigma específico, né, de como é o desenvolvedor. Hoje em dia é mais plural. Tem desenvolvedor de tudo que é lugar. Mas é verdade, ainda tem muito cabeludo que fica no computador de noite. Sempre tem, né? Mas no meu caso, né, é um pouquinho diferente. Então, sou bem novo, né, mas tenho um tempo de experiência aí no mercado. Eu comecei com muitos de vocês que provavelmente tá iniciando ou nunca teve experiência com nada. E eu sempre gostei disso. Eu comecei há muitos anos atrás, quando era moleque, na época do Blogspot. Quem é mais velho vai lembrar. E no Blogspot tinha a questão de template, né? Tinha gente que vendia template, ganhava uma grana com isso. A gente ganhava, na época era, sei lá, R$25 um template. R$25 era uma grana, cara. Então, por template ainda? Por template, cara. Então era bacana. E aí eu comecei a mexer, que eu falava, cara, vou aprender como faz isso para poder não precisar pagar. Não queria nem vender, eu queria não pagar. Era questão de economia. Sempre o jeito brasileiro, fala aí. E eu comecei a estudar pela primeira vez HTML na minha vida. Eu não entendia nada, porque eu nunca tinha visto nada de base. Então era bem confuso, mas eu comecei a pegar os princípios ali. Então foi o primeiro contato que eu tive. E eu continuei sempre estudando coisinhas. Começou aqueles pequenos cursinhos, né? E quando eu comecei os pequenos cursinhos, comecei a ter uma ideia melhor, mas mesmo assim não era nada muito... claro, porque eles não traçavam um objetivo para você. Falar, você tem que estudar isso. Era uma coisa mais assim, jogada, você achou, foi lá e se aprofundou, gostou e continuou. Exatamente, era tipo jogar um monte de milho assim pro chão e falava, come aí. Então você vai comendo, mas você... Fica meio perdido até, né, às vezes. Fica meio perdido. Então esse era um problema que tinha quando eu era moleque. Mas eu continuei estudando por muito tempo, até que eu comecei, né, a estudar realmente de verdade e entrei no bootcamp. Então... é um bom ponto. Eu entrei no bootcamp assim como aqui na Future. E foi aonde que eu tive o caminho para poder realmente chegar onde eu queria. Aí falar, você tem que estudar isso, aí a gente vai estudar isso e tal. E com a trilha ficou muito mais fácil. Antes de você entrar nessa área, tech e tudo, você está passando por uma transição de carreira, você já era de outra área e veio para a Future, conheceu todo esse universo. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu tô em transição de carreira, sabe? Minha jornada, ela teve muitos altos e baixos, passei por muitas experiências diversas aí, né? Mas... E quais experiências, assim? O que você fazia antes? Vamos lá. Então, assim, uma história com a tecnologia começou quando eu era muito novo, quando eu tinha em torno de 13, 15 anos mais ou menos, em que eu comprei o meu primeiro computador. E a primeira coisa que eu aprendi a fazer com esse computador foi desmontar o bichinho.
Então, não era saber digitar um texto no Word, fazer uma planilhinha de Excel. Tinha Word naquela época? Tinha Word, já tinha. Era a época do Windows 98, estava migrando do 95 para o 98 e estava perto daquela historinha do bug do milênio. Então, ia bater de 99 para 2000, o computador ia cravar, todo mundo desesperado, o que ia acontecer. E nessa época, eu comprei o computador, a primeira coisa que eu fiz foi aprender a desmontar o bichinho, a fazer a manutenção dele. Parte do hardware, no caso. Parte do hardware, o software também, saber formatar essas coisas. E desde então sempre estive muito perto com a tecnologia. Mas na época, quando foi para fazer vestibular, começar a entrar no mercado, eu fiquei meio assim, puxa, mas será que mexer com TI? Na época estava o auge a questão da publicidade e tudo. Sim. E eu acabei indo para a administração de empresas por conta da parte de estratégias, que era uma coisa que me apaixonou, chamou demais a minha atenção. Então, entender os bastidores das coisas, né? E aí eu formei em administração de empresas em 2009. Aí depois comecei a trabalhar com pesquisa, depois trabalhei com um pouquinho de finanças. E Rodou bastante aí, hein? Rodei. Inclusive fiz uma pesquisa muito legal sobre prótese de silicone. Caramba. Isso daí é um papo muito legal para um outro bate-papo. Ótimo. Mas, assim, e o que houve em comum em todos esses locais em que eu passei foi que sempre tive muito próximo da tecnologia e muito próximo do computador. Mas ainda não lá Não dentro. lá dentro. Mas estava próximo ali. Estava próximo. Meio... Então era muito engraçado. Deu um problema no Wi-Fi da máquina. Você Quem que ia lá e resolvia? Ia lá e colocava a mão e resolvia. A impressora não está funcionando, o computador está fora da rede. E isso foi despertando um pouquinho o desejo, e as pessoas foram vendo também, cara, por que você não vai para a área da TI? A área da TI, cara, você resolve as coisas com tanta facilidade, parece que você gosta, tudo. E quando estourou a pandemia, eu decidi fazer a transição de carreira. Eu falei, puxa, na época eu estava trabalhando com finanças, eu falei, não quero ficar mexendo com esse negócio de dinheiro. Então, meio que assim, você acabou vindo para essa área de tecnologia depois da pandemia. Foi meio tipo assim, cara... Depois da pandemia. Vou ter que me mexer, porque senão... E antes da pandemia também, eu já estava praticamente cuidando de um departamento de TI de uma pequena empresa no interior de Minas. Então, ali cheguei a colocar servidor, rede, montei um e-commerce. Então, fiz bastante coisa. E aí, eu falei, poxa, tá na hora de se profissionalizar e realmente especializar. Sim. Então, aí eu comecei com a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. E dentro da faculdade eu comecei a ter um pouquinho do gostinho do que era programação. Mas eu senti que a faculdade não ia dar aquela liga, não ia dar aquela prática que a gente precisa. Porque praticamente o profissional de tecnologia hoje em dia, o programador, enfim, das áreas ali em volta, cara, é prática. Não tem o que fazer, é prática. É prática. Então, assim, eu estava ainda era um curso EAD, então, poxa, lia a matéria, fazia a prova, lia a matéria, fazia a prova. Então, qual o sentido disso? Sim. E nessa parte de, assim, suporte da instituição, o que você achou antes de você vir para a Future? Péssimo. Não tinha, era eu e eu. Eu tinha um mentor que levava 3 dias para te responder a dúvida. Nossa. Às vezes o Google respondia mais rápido do que o mentor. Sim. Então, aí eu senti que, puxa, eu precisava de mais. Só a faculdade não ia me colocar no mercado, eu não ia alcançar o que eu pretendia. Sim. E aí, nessa jornada, comecei a interessar pela área de programação, principalmente pela área de programação web. E aí comecei a pesquisar e apareceu a Future. Apareceu ali para mim. Graças a Deus, né? Graças a Deus, apareceu. E aí eu comecei a se interessar mais, vi os materiais, vi tudo que a escola já fez, já divulgou. Eu falei, puxa, pessoal bacana. Eu acho que vai dar muito certo. Sim. E também nessa questão que você falou assim da faculdade, eu acho que hoje em dia a faculdade é uma coisa muito
tradicional, muito fechado, tradicional. entendeu? É É muito muito tradicional. tradicional. Você É que muito tem a tradicional. vivência, você pode falar melhor disso. É muito tradicional. Assim, são coisas que elas se complementam, sabe? sim. Então, é legal você ter uma noção de como que as coisas funcionam. Isso é necessário. Então, você entender o funcionamento de uma rede, o funcionamento de uma cloud, o porquê das coisas. Mas só aquilo Só lá isso. não te torna um profissional Qualificado capacitado pra para você trabalhar. Sim. E a programação e a Fusion entrou exatamente nesse momento. Nesse meio tempo aí, né? Que você tava... Nesse meio tempo. Então foi uma experiência assim, o começo, a tomada da decisão foi muito legal, porque o que pesou? Hoje na internet tem muito curso, tem tutorial no YouTube, tem cursinhos baratinhos, tem N Cursinhos outras carinhos, escolas, cursinhos baratinhos, tem muita coisa. Mas o que pegou principalmente foi a questão do suporte. Uhum. Então, uma coisa é você seguir uma jornada que é uma jornada extensa, não é uma jornada fácil, é uma jornada que exige muita dedicação, sim. muito estudo, principalmente a questão da lógica da programação, porque se você tem ela bem... De base, assim, bem definida, bem embasada, você consegue se virar com qualquer linguagem. Exatamente. E aí, com ela, você, comparando os cursos e tudo mais, você via que o pessoal oferece muita coisa, Entrega mas muita coisa. mas você fica sozinho. É. Então, é igual aquele negócio, poxa, do que adianta eu ter uma comunidade com 3.000 pessoas, sendo que eu sou mais um lá, eu não tenho a chance de conversar com você. E vocês acham que todo esse processo do crescimento na área de tecnologia, da pandemia, acabou despertando um interesse maior nas pessoas de migrarem para essa área? Com certeza, Paloma. Devido ao home office, né, por causa da Covid, forçou as empresas também a se desenvolver nessa parte de tecnologia, pensar um pouco fora da caixa, né, pensar em inovação, que no Brasil as nossas empresas são bem carentes de tecnologia. E com certeza proporcionou várias vagas home office, né? Então hoje tecnologia já tem a característica, né, dessa flexibilidade, da possibilidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Por outro lado, tendo uma gestão mais humanizada, mais flexível, que isso é bem legal, né? E principalmente nós vemos bastante isso nas empresas de tecnologia, então facilitou sim, né? Além da qualidade de vida do profissional, das pessoas que querem fazer essa transição para a área de tecnologia, também as empresas ganharam muito com isso. Que enquanto tem uma carreira aí, né, que é a carreira de tecnologia avançando, né, e buscando desesperadamente por profissionais, tem profissionais desesperados porque sabem, né, que ou já estão sendo substituídos, né, pela tecnologia, ou vão ser substituídos, né? A gente sabe que muitas carreiras já deixaram de existir e outras já estão lá no fio da meada, né, para ser encerrada, porque a tecnologia realmente tomou conta. Então, Paloma, sobre essa, né, ter essa substituição, né, de carreiras, o que eu tô vendo, né? Que sim, tem carreiras que serão extintas, tá? Por quê? Porque a tecnologia vai suprir isso e, em contrapartida, eu vejo algo muito interessante que são, às vezes, profissionais dessas áreas vindo fazer o nosso curso, né, para ter essa tecnologia. Por quê? Porque ele já tem a experiência dessa área que está para ser extinta. E ele juntando isso, né, com a tecnologia, ele vai conseguir montar algo, tá participando e criar algo que melhore a experiência do cliente, né, porque ele tinha como era feito ser a tecnologia e ele pode trazer essa junção, né, dessas duas áreas. Tanto é que, até um fato interessante, a gente vê, né, pessoas como dentistas, médicos, buscando vir fazer o curso. Né? Por quê? Porque eles estão vendo que, né, eles podem melhorar a área deles estando inserido na parte de tecnologia. Então, tanto para a parte de pesquisas, para fazer grandes relatórios, né? Até na parte de exame, conseguir, e até a parte de dados também, de toda essa parte. Então, isso pode auxiliar muito e pode auxiliar aí
várias áreas, né? Então, a gente entende que carreiras, sim, vão ser extintas, outras vão dar lugar à tecnologia, só que eu acho que esse profissional, ele não vai perder, ou ele não vai não ter uma carreira, né? Ele só vai precisar se aprofundar junto com a tecnologia para ele poder andar junto. Por quê? Atrás de um aplicativo, de um site, de várias coisas, tem que ter uma pessoa ali programando, fazendo. Então, ao ponto que se fecham umas portas, se abrem muitas outras. Tá? Então, na minha visão, fecham algumas, mas abrem muitas portas. O pessoal tem muito medo desse assunto, né? Então, o pessoal tem medo de tecnologia, tem medo de perder emprego que não tem a ver com tecnologia. Mas eu acho que a tecnologia, ela está tão disponível para todo mundo, hoje ela tem um acesso muito fácil, que tem mercado para todo mundo. Tem possibilidade de crescimento para todos. E, gente, assim, eu acho que é muito importante a gente falar disso também, né, para o pessoal, porque, por exemplo, a gente sabe que tem muitas vagas, né, sendo abertas, né, a gente já falou um pouquinho sobre as soft skills, sobre as hard skills, mas o que as empresas buscam, né, num profissional, no programador, né, em si? O que é interessante, que, por exemplo, que tenha num currículo de um programador? O que enche, né, os olhos desses recrutadores, né? O que pode colaborar, né, para ele se destacar, para concorrer a essas vagas e tudo mais? Legal. Bom, eu sempre falo que o principal papel de um desenvolvedor é resolver problema. Então, ele está ali para resolver uma dor do cliente, né? Então, existe todas as linguagens, sim, que a empresa busca, né? E eu vou falar disso também um pouquinho da nossa metodologia, das nossas trilhas depois. Mas, além dessas partes técnicas que o curso da Future proporciona, também as empresas procuram esse comportamento de soft skill que a gente comentou, né? Como um perfil de liderança, uma comunicação bacana, né? Então, é importante, porque, como eu falei, o desenvolvedor ele resolve o problema. Para ele resolver o problema, ele tem que entender, ele tem que ter contato com outras pessoas, ele tem que entender a história do cliente dele, para aí sim ele começar na parte técnica. Eu vou fazer uma pergunta para você bem interessante, que todo mundo tem dúvida, eu tenho certeza absoluta que todo mundo tem dúvida em casa, que é o seguinte: as pessoas que não conhecem a área de tecnologia acham que é só código, que é só codar, ficar lá o dia inteiro curvado assim na tela do computador, codando, telinha verde, matrix. Mas nós aqui que já estamos situados sabemos que não é assim que funciona. Tem diversas áreas relacionadas além da programação em si. Você pode comentar um pouquinho pra gente como que você falou assim, gente, é isso aqui que eu queria. É essa linguagem que eu queria, é esse lado que eu vou, é para esse caminho que eu vou seguir minha carreira. Você pode contar um pouquinho pra gente como que foi essa descoberta? Não, é verdade. Tem vários pontos aí dentro da programação. Talvez um dos mais famosos, que eu acho que talvez já tenham ouvido falar, mas se não, que é o UX e UI, né? Que é o User Experience, né? Ou Interface Experience. Que é basicamente a pessoa que vai pensar, falar, ok, como que isso vai ficar, né, mais visualmente? Mas além disso também, né? Falar, beleza, quando o meu usuário entrar, como que vai ser a experiência dele? Será que o botão desse lado fica melhor ou esse lado fica melhor? Qual que, né, a acessibilidade talvez também, né? Então falar, se o meu usuário, por exemplo, não tiver a visão, como que vai funcionar para ele? E existe um profissional para fazer só isso? Exatamente, existe. Existe funcionário que vai ficar responsável, né, só para cuidar dessa parte. Então, e não deixa de ser uma área de programação também mesmo, não programando necessariamente. Sim. É basicamente quem vai guiar todo o processo para poder acontecer, né, o código da forma correta. Então, né, esses profissionais são extremamente importantes e cada vez mais requisitados. Tá? É claro que você, né, para você chegar nessa área, você precisa saber codar um pouquinho também, né, senão você vai ficar muito perdido. É o famoso você tem que passar pelo corredor polonês, né, antes? Tem que sofrer. Em toda profissão é assim, gente. A gente tem que passar pelo corredor polonês, sofrer ali, para ir alavancar. Eu acho que é mais ou menos assim. E além dele, né, tem, por exemplo, o PO, que é o Product Owner, né, que é basicamente quem vai cuidar como se o produto fosse dele, e ele vai botar as críticas construtivas, vai falar, não, isso aqui tá legal. Então, tem vários pontos ali dentro da programação, beleza? Mas, no meu caso, eu escolhi a programação em si, né, o cara que vai botar a mão no código de verdade, simplesmente porque eu percebi que é isso que eu gosto de fazer.
Eu não sei explicar, mas quando você cria alguma coisa do zero e você vê aquela coisa pronta, dá uma satisfação gigantesca. E dá uma felicidade que eu não sei explicar. Tipo, a felicidade é exatamente assim, mas só dá felicidade. Então, é simplesmente quando eu fiz a primeira vez, eu vi isso acontecendo. Você viu lá saindo o resultado lá e você falou, cara... O primeiro site que eu fiz foi ridículo, negócio feio pra caramba. Mas funcionou. Mas pra mim era incrível, eu nunca tinha feito nada na vida completa, né? Sim. Então, quando eu vi que eu senti aquela primeira vez, eu falei, pô, eu acho que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E foi quando eu entrei de cabeça. Bom, e nessa área da programação, a gente, que nem você citou aí para os nossos telespectadores, existe o PO, o profissional que cuida da parte UI UX, que é o User Interface, User Experience. Deve ter também o profissional de back-end, profissional de Cloud Computing, profissional de QA, que é Quality Assurance, né? Na verdade, tem também o profissional de arquitetura de soluções. Então, gente... Tem muitas áreas de programação. Programação não é só codar, não é só você ficar lá no códigozinho, beleza? E antes de você começar a codar, antes de você falar assim, nossa, gente, é isso daqui que eu quero fazer para minha vida. Você pensou em trabalhar em outra coisa? Trabalhou em outra coisa? Conta um pouquinho da sua história. Ah, com certeza, cara. Eu comecei mais na área administrativa. Então, desde o meu primeiro emprego, eu fui sempre na área mais administrativa, tudo mais. Trabalhei um pouquinho com logística também. Que é uma área que não era ruim, né? Não é uma área que eu não gostei, mas era uma área que eu falava, será que eu quero trabalhar o resto da minha vida nisso? Trabalhei muito tempo também dando aula de idiomas, né? Inglês e espanhol. O inglês é importante, hein? Inglês é importante, hein? Com certeza. Para quem não sabe, não é que você não vai aprender por causa que você não sabe, né? Claro que não. Mas é que quando você sabe, mesmo que seja um inglês mais técnico, isso dá uma vantagem muito grande. Porque tem muita documentação. Documentação, basicamente, né, é como se fosse um manual de instrução sobre como você utiliza certa tecnologia, certa biblioteca. É basicamente isso. E a grande parte é inglês, né? As mais famosas pode ter o português, né? Mas para você ter certeza que você vai entender, vai ter inglês sempre. Sempre. Mesmo que seja feito na China, vai ter inglês. Se for feito na Rússia, vai ter inglês. Tá? Então é bem, bem importante, pelo menos você ter o básico. E também hoje em dia tem muita tecnologia. Você pode jogar no Google Tradutor, se você não souber também, tá tranquilo. Vai funcionar mais ou menos, mas vai. Mas o legal também do inglês é que assim, você consegue trabalhar lá fora, home office, certeza, né? Isso certeza. Que eu acho muito bacana, que a área de tecnologia proporciona pra gente. Você consegue trabalhar dentro da sua casa, para outro país, recebendo em outra moeda, que às vezes até é mais valorizada na onde você está localizado. Era o que acontecia, né, comigo quando eu fazia os freelancers, né? Ali eu fazia sempre internacional, então eu ganhava sempre em dólar. Então era... Por isso que eu falei, respeita, porque respeita a história. É uma boa grana. É uma boa grana, realmente. Você recomendaria a Future hoje? Recomendaria, com certeza. Por quê? Principalmente por conta desse suporte, dessa assistência que eu tive. Mas aqui eu tive prática e tive suporte. E principalmente aqui eu aprendi como caminhar com as minhas próprias pernas. E aprendeu com os melhores. E com os melhores. E se não fosse isso, eu acho que possivelmente eu teria abandonado ou teria perdido o foco no meio da avalanche de informações e de possibilidades que você tem. Porque é muito fácil você perder o foco. Porque não adianta só ter um monte de informação se alguém não te falar onde colocar essa informação. Exato. Não, ou aonde praticar essa informação. Isso não faz a diferença. E para você, para quem tá, vamos dizer assim, que nem começando na área, que dica você daria para eles aqui, nossos alunos, quem já está aqui com a gente? Que eles estão assistindo, né, gente? Mão na massa. Pega para fazer, não tem medo de errar. Desde que faça aquele projeto mais tosco, mas principalmente faz. Não queira acertar de primeira. Faz errado, vai melhorando, vai praticando, pede ajuda e vai construindo. Porque se você não tiver a prática, não adianta. É igual aprender um idioma. Não adianta você frequentar 10 anos de Wizard e a hora que você precisar falar, não consigo falar. Não consigo falar. Só que o idioma é mais difícil. Na programação é um pouquinho mais fácil você conseguir praticar. Exatamente. Com certeza. Então, a dica para vocês aí do nosso querido aluno formado. Para você aí que ainda não se formou e está assistindo a gente aqui, lógico, nossos alunos sempre nos assistem.
segue a cal do Vitor. Você que ainda não começou, segue a cal do Vitor. Faz segue as maratonas são muito legais. Muito então top. ela te ajuda a ver, poxa, realmente é isso mesmo. A metodologia de ensino, gostei, não gostei. Então, É porque é muito de tato e feeling. Não adianta feeling, também não adianta. a gente prometer aqui que você que está em dúvida de fazer o curso, vem, entra e fala, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Não, gente, não é isso também. Tá? Às vezes a área não é para você. Às vezes você não consegue desenvolver em tal lugar, mas às vezes você consegue desenvolver em tal lugar. Mas, gente, tem várias áreas dentro da programação. Não é só programação. Tá? O importante é, se você quer vir, venha, tente. Sem medo. Sem medo.